Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom estarmos juntos, iniciando aí uma semana, né, para trabalhar quem vai trabalhar. E é isso aí, gente, vamos que vamos, a semana será abençoada, né? Semana de dias letivos, porque começou ontem a semana. Vamos que vamos, julho, hoje é dia 10. Primeiro Crônicas, capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 14. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, Ibnéias, filho de Joroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binias. Todos estes homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Ao todo voltaram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Abzabias, descendentes de Merari. Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, filho de Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi por Samuel o vidente, porque eram homens de confiança.
Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficaram nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo o que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Eles eram estoquista. Estoquista não, como é que chama? Almoxerifado, né? Eles cuidavam do almoxerifado. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de famílias levitas, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém, como líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete, Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Gente, eu não estou repetindo não, tá? Realmente, estou falando novamente essa genealogia aqui. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá. O filho de Bineá foi Refaías, o filho de Refaías foi Eleazar, o filho de Eleazar foi Azel. Estes foram 6 filhos de Azel: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul,
Todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Atos capítulo 27, de 21 a 44. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial do comandante e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Perdão. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupado, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso no navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes. Levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Salmo 8, de 1 a 9. Ao regente do coral. Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumento de cordas. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e de honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste,
e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Ó glória. Provérbios 18, 23 a 24. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Encerramos nossa leitura de hoje com a graça do nosso bom Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para os aniversariantes de hoje, dia 10. Perdão, meus amados e amadas. Começamos aqui com o presbítero Gilberto, aqui de Portelândia, da nossa congregação. Parabéns, presbítero. Que Deus abençoe rica e poderosamente sua vida. O João José Muniz, que é de Tuiutaba, porém mora em Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro. Foi meu colega no Colégio Agrícola. A Neula Tassoni, de Rio Preto, será a Lídia levar a ela os parabéns. Parabéns, Neula! Parabéns também, João José Muniz. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que vocês possam sentir a presença do bom Deus abraçando-os neste dia e que Ele possa ricamente suprir todas as vossas necessidades. A Natália Nascimento, também de Rio Preto. Eu falei Rio Verde, gente, porque eu tô com Rio Verde na cabeça. Se eu falei que a Neula Tassoni é de Rio Verde, eu errei. É Rio Preto, São José de Rio Preto, que eu vim esses dias de lá e tô aqui com a conversa, né? Então, ela é de Rio Preto e a Natália também de Rio Preto. Não são da mesma igreja, a Natália é da PIB, né? E eu vou dar a ela, então, os parabéns também e enviar o convite. Parabéns, Natália! Deus abençoe você grandemente. A Luzinete Silva, de Cuiabá, também está fazendo aniversário. Parabéns, Luzinete! Que Deus te abençoe, que Deus que Deus te cubra com as ricas bênçãos dele, em nome de Jesus. O Elvio Júnior, de Rio Verde, esse é Rio Verde mesmo. Parabéns, Elvio! Que Deus te abençoe com muitos anos de vida. O Helder Oliveira, de Uberlândia, foi meu colega também de Colégio Agrícola. Parabéns, Helder! Que Deus abençoe sua vida, muito mesmo, e que você encontre, né, a paz que Ele pode te dar. Cristo Jesus pode te dar uma paz diferenciada. A Noemi Guerra, que mora em Marília, né? Parabéns, Noemi, que teve 2 menininhas agora, recente, gêmeas, né? E ela é filha do meu amado irmão em Cristo, pastor João Carlos Guerra e da Lucinéia Guerra. Ambos estudaram com a gente no Instituto Bíblico, né? E é uma bênção dar os parabéns para Noemi. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, aniversariantes. Vamos orar! Vamos orar por vocês. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por conceder ao presbítero Gilberto, ao João José Muniz, a Neula Tassoni, a Natália Nascimento, a Luzinete, o Elvio, o Helder e a Noemi Guerra, Pai. Mais um ano de vida. Nós oramos para que essa bênção de vida se estendam por muito tempo a eles, Senhor. E que a vida que eles viverem possa ser vivida para o louvor e a honra do nome do Senhor. Temos aqui no meio algumas pessoas que ainda não te conhecem, não te servem, mas entendemos, ó Deus, que só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós clamamos que a vida, que aquele ou aquela, que aqueles que não te conhecem, que não se renderam a ti ainda, possam ser quebrantados pelo teu Santo Espírito e alcançados pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Oro também pelas pessoas inscritas no nosso canal, suplicando ao Senhor as ricas bênçãos sobre cada um. Que possam sentir, ó Deus, que este dia está sendo diferenciado porque o Senhor realmente está acompanhando de
perto, Pai, a vida de cada um, de uma forma diferenciada, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam, ó Deus, experimentar uma bênção diferenciada para compartilhar conosco no canal. Abençoe os problemas financeiros que eles possam ter, problemas de saúde, problemas emocional e espiritual. Assista cada um inscrito neste canal. Que as bênçãos do Senhor possam ser espalhadas sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus é justo e bom? Vamos?